Não é você quem controla sua mente, é ela que controla você. E reconhecer isso não é fraqueza, é o começo do domínio, porque só quem admite que está sendo arrastado é capaz de lutar para se levantar. A maioria das pessoas vive em guerra silenciosa com a própria mente e perde. Existe uma verdade sobre a mente forte que pouquíssimas pessoas entendem e por isso fracassam ano após ano. A mente forte não é a mente que nunca erra. A mente forte é a mente que retoma. Você pode ter disciplina por uma semana e falhar. Pode focar por 3 dias e perder o ritmo. Pode resistir aos impulsos por um tempo e, de repente, cair novamente. Isso não te faz fraco. Isso te faz humano. O que define sua força mental não é a sua capacidade de nunca falhar, mas a sua capacidade de voltar sempre que falha. E se você observar sua própria história, vai perceber que não foi o erro que te derrubou. Foi o tempo que você demorou para se levantar depois dele. Observe seu dia. Um pensamento aparece e antes que você perceba, você já está seguindo ele. Uma emoção surge e você reage automaticamente. Um impulso aparece e você obedece sem questionar. Sinceramente, quantas decisões você realmente tomou hoje? Quantas foram suas? Quantas foram da sua mente descontrolada? Quantas vezes você já se viu preso em pensamentos que não escolheu? Quantas vezes você já fez o que não queria, mas fez mesmo assim? E ainda assim existe algo dentro de você que sabe que pode mais. Você sente isso. Sente que existe uma versão sua capaz de controlar a própria mente, capaz de escolher pensamentos como quem escolhe o próprio caminho. Uma versão capaz de sentir medo, mas ainda assim agir. Uma versão que não se curva ao impulso, não se rende ao caos, não se perde na própria cabeça. Essa versão existe. Ela está em você, dormindo, esperando ser despertada. Tudo começa aqui, reconhecendo que sua mente hoje te comanda, mas que você nasceu para governá-la. Porque quando você domina sua mente, você domina sua vida. E quando você domina sua vida, nada nem ninguém domina você. Você acha que pensa demais, mas essa não é a verdade. O seu problema não é excesso de pensamentos, é falta de controle sobre eles. O que está quebrado em você não é a sua capacidade de pensar, é a sua capacidade de direcionar a atenção. Atenção fraca gera mente fraca, e uma mente fraca cria uma vida frágil. Observe sua rotina. Quantas vezes você inicia algo e segundos depois está fazendo outra coisa? Quantas vezes você tenta focar e, de repente, sua mente já está vagando por cenários que nem existem? Quantas vezes sua atenção é sequestrada por notificações, lembranças, medos, desejos, distrações? O ponto é simples. A sua atenção é o volante da sua mente. É ela que decide para onde a sua energia vai, para onde seu foco aponta, para onde sua vida se move. Onde sua atenção está, ali está você. Se sua atenção está no medo, você vive com medo. Se sua atenção está na raiva, você vive com raiva. Se sua atenção está no passado, você vive preso nele. E se sua atenção está em 1000 lugares ao mesmo tempo, você não está realmente em lugar nenhum. Sua mente hoje é como um carro potente sendo guiado por alguém que não segura firme o volante. Qualquer distração pequena muda seu caminho, qualquer impulso te tira do eixo. E você já percebeu como sua atenção parece cada vez mais fraca? Isso não é coincidência. O mundo moderno é um campo de batalha pela sua atenção. Tudo tenta te capturar, tudo tenta te puxar, tudo tenta te manipular. E enquanto você não assumir o controle da sua atenção, sua mente continuará sendo conduzida pelo caos. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Você pode treinar sua atenção como um músculo. Você pode torná-la forte, estável, firme, inabalável. E quando isso acontece, algo extraordinário desperta dentro de você. Uma mente impossível de ser quebrada. Porque a pessoa que controla a atenção, controla a própria existência. E a pessoa que controla a própria existência se torna livre. A mente indisciplinada reage a tudo. Ela sente um impulso e imediatamente se entrega. Sente uma emoção e imediatamente se curva. Sente um desconforto e imediatamente desiste. E talvez você tenha vivido assim por tanto tempo que já acha normal. Mas não é. O sofrimento que você vive hoje não vem daquilo que acontece com você, mas do fato de que sua mente reage sem filtro, sem escolha, sem consciência. Uma mente indisciplinada cria caos, cria ansiedade, cria arrependimento, cria estagnação. Agora respire e imagine o contrário. Uma mente disciplinada. Uma mente que sente o impulso, mas não se rende. Que sente o medo, mas avança. Que sente a distração, mas retorna ao foco. E aqui está a chave. Disciplina
não é acordar motivado. É manter sua atenção firme no que importa. É a fusão entre foco e comprometimento, entre presença e ação, entre desejo e execução. Porque disciplina verdadeira não é sobre forçar o corpo, é sobre treinar a mente. E uma mente disciplinada cria destino. A mente disciplinada constrói hábitos. Os hábitos constroem identidade. A identidade constrói escolhas. As escolhas constroem caminhos. Os caminhos constroem resultados. E os resultados constroem a vida que você vive. Você quer transformar sua vida? Então não comece pelo corpo, pela rotina ou pelo ambiente. Comece pela mente. Porque o que você conquista no mundo externo sempre começa sendo vencido no mundo interno primeiro. E quando você aprende a direcionar sua atenção ao que importa, quando aprende a manter firme o foco, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar, você descobre algo profundo. A disciplina mental é o maior superpoder humano, e quem a desenvolve se torna imparável. Escute isso com atenção, porque aqui começa a parte prática. Tudo o que você escreve, tudo o que você promete a si mesmo, tudo o que você diz que fará, se transforma em uma assinatura invisível dentro da sua mente. Toda vez que você escreve uma meta e não cumpre, seu cérebro registra silenciosamente: eu não posso confiar em mim. Isso destrói sua autoestima, sua autoconfiança, sua força mental. Agora eu quero que você reflita. Quantas vezes você já fez isso consigo mesmo? Quantas vezes colocou algo no papel e ignorou depois? Quantas vezes fez promessas que nunca virou ação? O preço disso é enorme, porque a mente entende que você não honra a própria palavra. E se você não se leva a sério, nada na sua vida vai te levar a sério também. A partir de hoje, trate toda a meta que você escreve como um contrato. Não um rascunho, não uma ideia. Um contrato. Quando você disser vou fazer, faça. Quando decidir algo, cumpra. Quando se comprometer, honre. E se não pretende cumprir, não escreva. Não crie promessas vazias. Uma pessoa disciplinada não se esconde atrás de listas bonitas. Ela escolhe poucas metas e cumpre todas elas. Esse é o segredo. Menos metas, mais execução. Pare agora e se pergunte: que metas eu escrevi que ainda não honrei? Escolha uma, apenas uma. E hoje mesmo, dê um passo concreto para cumpri-la. Não um passo perfeito, um passo real. Comece dando esse passo com um compromisso com a sua mente. Escreva aqui embaixo: eu escolho dominar a minha mente. Escreva como alguém que está assumindo o próprio caminho. Porque quando você cumpre o que diz, sua mente registra algo poderoso. Eu sou alguém que faz. Isso constrói sua identidade. Isso cria confiança interna. Isso te fortalece. Isso te transforma. Disciplina não é comportamento. Disciplina é identidade. É quem você é quando ninguém está olhando. É a forma como você se trata. É o padrão que você escolhe viver. Se você quer se tornar alguém inabalável, comece pelo básico. Torne sua palavra inegociável. Sua vida muda quando sua palavra muda. Sua mente muda quando sua palavra muda. Seu destino muda quando sua palavra muda. Agora vamos entrar em um ponto que ninguém te ensinou, mas que governa a sua vida inteira. Você está travando uma guerra invisível contra seus próprios impulsos. E talvez você nem perceba isso. A mente humana produz mais de 90 mil pensamentos por dia, e cada um deles é como um pequeno puxão, uma tentativa de desviar sua energia, seu foco, sua força. Cada pensamento é um convite para perder o controle, e a maioria das pessoas vive exatamente assim, sendo levada por tudo que sente, tudo que pensa, tudo que imagina. Pensamento chega e elas seguem. Vontade surge e elas obedecem. Impulso aparece e elas se rendem. Agora respire fundo e seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você fez algo só porque deu vontade? Quantas vezes você procrastinou, não porque era difícil, mas porque sua mente disse depois? Quantas vezes você desistiu de algo importante no exato segundo em que surgiu um desconforto? Isso não é falta de capacidade, isso é falta de controle sobre os impulsos. E essa fraqueza mental vem de anos sem treinar sua atenção, sem treinar seu foco, sem treinar sua resistência interna. A boa notícia é que existe um caminho prático para mudar isso. E ele começa agora. Primeiro, aprenda a pausar. Quando um impulso surgir, não obedeça imediatamente. Crie um espaço de 3 segundos, apenas 3. Inspire. Sinta o que está acontecendo no seu corpo. Observe o pensamento. Apenas observe. Esse pequeno intervalo é o início da sua vitória. É aqui que você deixa de ser guiado e começa a guiar. Segundo, faça essa pergunta:
Isso me aproxima do meu futuro ou me afasta dele? Essa pergunta simples corta 90% dos impulsos destrutivos. Terceiro, haja com intenção. Escolha a ação, não o impulso. No começo vai parecer difícil, irritante, desafiador, mas com o tempo você vai perceber que a habilidade mais valiosa que existe é essa, a capacidade de não reagir automaticamente. Essa guerra é diária. Ninguém vence impulsos apenas uma vez. Você vence a cada escolha, a cada pausa, a cada vez que decide que sua mente não vai te arrastar. E pouco a pouco, você se torna parte de uma minoria rara. A minoria que observa antes de agir, que pensa antes de decidir, que não se curva ao primeiro sinal de vontade. A minoria que realmente controla a própria mente. A minoria que conquista o que quer, e não o que o impulso manda. Essa é a guerra que separa o fraco do forte. E você está começando a vencê-la. Agora eu quero que você encare uma das partes mais importantes e mais dolorosas desse processo, o auto-engano. Ele é sutil, silencioso e destrói sua força mental sem que você perceba. Ele começa com frases simples, quase inocentes, mas que carregam um veneno escondido. Frases como, só hoje, depois eu faço, não faz diferença, eu mereço descansar, segunda eu começo. Você já disse alguma dessas? Claro que sim, todos já disseram. Mas aqui está a verdade, que poucos têm coragem de admitir. Cada vez que você repete essas frases, você está treinando o seu cérebro a aceitar fraqueza. Está ensinando sua mente a acreditar que suas decisões não importam, que suas metas são flexíveis, que seus sonhos são opcionais. E eu preciso te perguntar, quantas oportunidades você já matou com um só hoje? Quantas metas você já abandonou com um depois eu faço? Você percebe como isso se acumula? Cada pequena concessão vira uma brecha. Cada brecha vira um hábito. Cada hábito vira identidade. E com o tempo, você se torna alguém que não confia mais em si mesmo. É assim que o auto-engano te sabota. Devagar, discretamente, um micro desvio por vez, até que você acorda e percebe que está vivendo uma versão da sua vida muito abaixo do que poderia ser. Mas agora, o que fazer para quebrar o ciclo? Primeiro, elimine as frases de exceção. A partir de hoje, sempre que sua mente disser só hoje, responda mentalmente. É exatamente por ser só hoje que importa. Quando ela disser não faz diferença, diga faz mais diferença do que você imagina. Quando ela disser depois eu faço, responda não, é agora. Esse diálogo interno é fundamental. Segundo, trate cada pequena ação como um investimento na sua identidade. Quando você cumpre uma tarefa mínima, mesmo mínima, sua mente registra vitória. E vitória gera confiança. Terceiro, crie microcompromissos diários inegociáveis. Coisas pequenas, específicas, que você vai fazer todos os dias sem falhar. Não importa o tamanho, importa a consistência. Isso reconstrói sua força mental de dentro para fora. E lembre-se, a mente que se engana perde o respeito por si mesma. A mente que cumpre o que promete se torna indestrutível. O auto-engano é a raiz da fraqueza mental. A honestidade consigo mesmo é o início de uma vida poderosa. Você está aprendendo a ser honesto com você de novo. Está recuperando o respeito da sua própria mente. E é esse respeito interno que te transforma em alguém impossível de parar. Agora eu quero que você entenda o que realmente acontece dentro de você quando sua mente se torna descontrolada. Porque não é apenas psicológico, é biológico. Toda vez que você se prende em pensamentos negativos, preocupações excessivas, cenários imaginários que nunca aconteceram, o seu corpo interpreta tudo isso como uma ameaça real. Ele não sabe diferenciar imaginação de perigo. Ele só reage. E essa reação é brutal. Seu coração acelera, sua respiração muda, seus músculos se tensionam, sua pressão sobe. O cérebro libera hormônios de estresse, ativa o modo de luta ou fuga, desliga partes importantes da cognição e, de repente, você está vivendo como se estivesse em perigo, mesmo sem nada acontecendo de verdade. E eu preciso te perguntar algo. Quantos dias da sua vida você passou inteiro dentro desse estado de emergência? Quantas noites você dormiu com o corpo travado, com a mente acelerada, com o coração inquieto? Quantas vezes você perdeu momentos importantes porque estava preso dentro de uma tempestade mental que só existia na sua cabeça? É aqui que fica claro, sem controle da mente, seu corpo vira prisioneiro. Um prisioneiro do medo, da ansiedade, do estresse, da reatividade. E quando isso se torna constante, seu sistema nervoso colapsa, sua energia acaba, sua clareza desaparece,
Você vive cansado, vive preocupado, vive tenso, vive no limite. Talvez você pense, isso é normal, mas não é. Não deveria ser. Seu corpo não foi feito para viver em alerta o tempo todo. Seu sistema só deveria ativar estresse em situações extremas, não diariamente. Mas a mente descontrolada mantém você preso em um ciclo infinito que destrói seu equilíbrio interno. Agora, aqui está o ponto prático. Você precisa começar a desativar esse modo de emergência. Como? Primeiro, identificando quando ele começa. Sempre que você sentir seu corpo reagindo, respiração curta, peito apertado, ombros tensos, mente acelerada, pare. Apenas pare. Sinta. Reconheça. Eu estou entrando em estado de alerta. Esse reconhecimento já diminui a intensidade do ciclo. Segundo, traga sua atenção para o corpo. Sinta seus pés no chão, sua respiração, a temperatura do ar. Isso quebra a cadeia do pensamento negativo. Terceiro, respire profundamente por alguns segundos, como se estivesse devolvendo sua mente ao presente. E por fim, lembre-se, pensamentos não são comandos. Eles são só pensamentos. Você não precisa obedecer nenhum deles. Você não precisa seguir nenhum deles. Você não precisa acreditar em nenhum deles. Você apenas observa e escolhe. Quando você para de acreditar em tudo que sua mente diz, você liberta seu corpo. Quando você recupera o controle da sua biologia, você recupera a força da sua mente. E quando sua mente sai do caos, finalmente, você volta a viver. Chegou o ponto em que muita gente desiste, porque aqui não existe mágica, fórmula rápida ou frase bonita. Existe treino, existe repetição, existe compromisso. Você não fortalece sua mente apenas entendendo conceitos. Você fortalece treinando exatamente como treina um músculo. Se você não usa, enfraquece. Se você treina, cresce. E eu quero que você observe sua própria vida. Quantas vezes você esperou motivação para agir? Quantas vezes você só se moveu quando sentiu vontade? Quantas vezes você acreditou que algo precisava clicar dentro de você para enfim se tornar disciplinado? Essa é a maior mentira que a mente fraca conta. A mentira de que ela só funciona quando sente algo. Mente forte não depende de motivação, ela depende de treinamento. E aqui está o conselho direto. Você precisa treinar atenção, presença, consciência, retomada, honra, disciplina, preparação e consistência. Não tudo de uma vez, mas um pouco, todos os dias. Treinar atenção significa perceber quando sua mente foge e trazê-la de volta. Treinar presença significa sentir o agora ao invés de correr atrás de cenários imaginários. Treinar consciência significa observar pensamentos sem se perder neles. Treinar retomada significa voltar toda vez que falhar. E você vai falhar. Treinar honra significa cumprir sua palavra mesmo quando está difícil. Treinar disciplina significa agir quando sua mente diz não precisa. Treinar preparação significa organizar o terreno para evitar sabotagem. Treinar consistência significa fazer mesmo quando não é bonito, inspirador ou confortável. Você quer praticidade? Comece com isso. Escolha uma coisa pequena para treinar todos os dias durante 7 dias. Uma só. Pode ser 5 minutos de foco. Pode ser uma tarefa simples. Pode ser levantar sem apertar o soneca. Pode ser escrever 3 linhas. Não importa. Importa que você faça. A mente não se impressiona com grandes promessas. Ela se impressiona com pequenas provas diárias. A cada dia que você cumpre esse treino mínimo, sua mente registra. Eu estou ficando mais forte. Esse registro vale ouro, porque sua mente aprende por repetição. Ela grava padrões. E quando você repete ações fortes, ela se torna forte. Quando você repete ações fracas, ela se torna fraca. Quando você retoma, ela aprende que você não desiste. Quando você evita desculpas, ela aprende que você é firme. Quando você se compromete, ela aprende que sua palavra vale. Portanto, entenda isso profundamente. A mente não melhora porque você deseja. A mente melhora porque você treina. A mente não se torna disciplinada porque você sonha. Ela se torna disciplinada porque você repete. Você não se torna alguém forte porque ouviu uma mensagem poderosa. Você se torna alguém forte porque decidiu viver como alguém forte, todos os dias. E a partir de agora, essa decisão é sua. Agora apresentamos Quem Pensa Enriquece, o livro que mais criou milionários na história. Se você está realmente sério sobre reprogramar sua mentalidade para a riqueza e o sucesso, esta é a sua ferramenta. Nós garantimos que será uma decisão da qual você não irá se arrepender. Adquira agora, o link está na descrição.
Agora você vai entender um dos princípios mais poderosos de todo esse processo. Não são as grandes decisões que moldam sua mente, são as pequenas. São aquelas microações diárias que você acha irrelevantes, mas que, silenciosamente, definem quem você está se tornando. A disciplina nasce das pequenas escolhas que você faz quando ninguém está vendo. A força mental não é construída nos grandes momentos, mas nos detalhes. Naquele minuto em que você decide não abrir o celular, naquele instante em que você escolhe levantar mesmo cansado, naquele segundo em que você diz, eu vou terminar isso agora. Cada pequena decisão é um tijolo, e dia após dia, esses tijolos constroem a arquitetura da sua mente. Quero que você reflita com honestidade. Quantas vezes você já subestimou o poder de algo simples? Quantas vezes pensou, é só uma exceção? Ou, isso não vai mudar nada? Mas mudou. Sempre muda. Cada vez que você faz algo que sabe que deveria fazer, mesmo que seja pequeno, sua mente registra vitória. Cada vez que você evita uma desculpa, sua mente registra força. Cada vez que você escolhe o caminho mais difícil entre dois caminhos fáceis, sua mente registra disciplina. Esse acúmulo é poderoso. É assim que um hábito se forma. É assim que uma identidade se consolida. É assim que uma mente forte nasce. Uma microdecisão de cada vez. Então, a partir de hoje, trate cada escolha pequena como um voto. Um voto para o tipo de pessoa que você quer ser. Toda vez que você age com disciplina, é um voto para a sua identidade forte. Toda vez que você age com fraqueza, é um voto para a sua identidade antiga. Não existe neutralidade. Você está sempre votando. Sempre. Então pergunte-se sempre que estiver prestes a decidir algo. Isso é um voto para qual versão minha? A versão que você está construindo? Ou a versão que você está tentando deixar para trás? Para acelerar esse processo, estabeleça 3 microações diárias. 3, não 10, não 20. 3. Algo tão simples que você não pode falhar. Pode ser arrumar a cama, beber água ao acordar, estudar por 5 minutos, ler 2 páginas, treinar atenção por 3 minutos. O que importa é a repetição. O que importa é criar uma linha diária de vitórias. O que importa é mostrar para sua mente, de forma consistente, quem está no comando. Porque pequenas ações são sementes. Que uma mente forte é uma floresta inteira nascida dessas sementes. Quando você entende que cada ato mínimo tem peso, você começa a viver com intenção. Quando você vive com intenção, você começa a criar direção. E quando você cria direção, a vida deixa de ser caótica e passa a ser construída. Esse é o segredo dos que avançam enquanto os outros ficam parados. Eles valorizam as pequenas vitórias. Eles sabem que a mente deles está sendo construída agora, nesse exato momento, por aquilo que escolhem fazer. E você, a partir de hoje, também vai construir a sua. Então agora eu quero que você seja brutalmente sincero. Quantas vezes você desistiu porque escorregou uma vez? Quantas vezes deixou um deslize virar uma semana virar um mês e um mês virar um ano? Quantas vezes você perdeu tudo porque não retomou no dia seguinte? Você percebe como isso é mais destrutivo do que o erro em si? Errar não destrói ninguém. O que destrói é aceitar a queda como destino. O que destrói é transformar um tropeço em abandono. O que destrói é não voltar. A partir de hoje, defina um tempo máximo de recuperação mental. Pode ser 10 minutos, 1 hora, 1 dia, mas nunca mais uma semana, nunca mais um mês, nunca mais, quando der. Esse é o pacto que você vai fazer consigo mesmo. Eu posso cair, mas eu volto rápido. Isso cria uma mente resiliente, antifrágil, poderosa, porque aquela velha história de ser disciplinado todos os dias, sem falhar nunca, é uma ilusão. A verdadeira disciplina está em não abandonar o caminho. Quando você perceber que se desviou, não tente compensar, não tente recuperar tudo de uma vez. Não tente pagar a dívida. Apenas retome. Simples assim. Uma ação mínima. Um passo de volta para o eixo. Uma microvitória. Isso reconstrói sua identidade de forma muito mais profunda do que grandes esforços temporários, porque sua mente aprende pelo padrão, não pela intensidade. E aqui está a pergunta que você precisa carregar dentro de si. Eu estou retomando rápido ou estou me entregando lento? A resposta dessa pergunta revela quem você é hoje e quem você vai se tornar amanhã. A mente forte não é perfeita. A mente forte é persistente. A mente forte não acerta tudo. A mente forte insiste. A mente forte não vence sempre. A mente forte nunca para de voltar. E é exatamente isso que começará a te diferenciar da maioria.
sua capacidade de retomar. Se tem algo que você precisa entender de uma vez por todas é isto: a vitória não acontece no momento da ação, ela acontece antes. No exato instante em que você se prepara, você já está vencendo. No exato instante em que você organiza o terreno, você já está criando disciplina. Pessoas indisciplinadas dependem de força de vontade. Pessoas disciplinadas dependem de preparação. E é aqui que tudo muda. Porque a força de vontade é instável, fraca, emocional, flutua conforme o humor, o clima, o cansaço, a ansiedade. Já a preparação é estratégica, consciente, inteligente. Ela não depende do que você sente, depende do que você decide. A partir de agora, antes de qualquer ação importante, você deve pavimentar o caminho. Isso significa reduzir atritos, eliminar distrações, facilitar o comportamento desejado e dificultar o comportamento destrutivo. Quer focar? Tire tudo o que compete pela sua atenção. Quer treinar? Deixe tudo pronto antes. Quer estudar? Prepare o ambiente, a mesa, o material. Quer acordar cedo? Tire do caminho tudo que te permita voltar atrás. Quer ser disciplinado? Organize o que você vai fazer na noite anterior. Quando o terreno está preparado, a ação flui. Quando o terreno não está preparado, você luta contra algo invisível. E existe uma segunda prática fundamental: antecipar sabotagens. Sim, antecipar. Pergunte-se: o que normalmente me derruba? Isolar a sua fraqueza é a maneira mais inteligente de neutralizá-la. Se você sabe que o celular te distrai, afaste-o. Se sabe que ficar em casa te tira o foco, mude o ambiente. Se sabe que à noite você está cansado, faça cedo. Isso não é fugir, isso é estratégia. A mente forte não se coloca em guerra desnecessária. Ela planeja, ela antecipa, ela constrói terreno fértil para a vitória. E lembre disso, a mente só vence quando o terreno permite a vitória. Você não precisa ser mais forte do que todos os seus impulsos. Só precisa ser mais preparado do que eles. Uma vida estruturada gera uma mente estruturada. Uma mente estruturada gera decisões fortes. Decisões fortes geram resultados extraordinários. Tudo começa antes da ação. Tudo começa na preparação. É assim que você transforma a disciplina em algo inevitável. É assim que você cria a vitória antes mesmo de lutar. Chegamos a um dos pontos mais profundos deste processo. O verdadeiro inimigo da sua mente não é aquilo que você vê, é aquilo que você não percebe. É o requisito fantasma. É aquela força silenciosa que influencia suas decisões, bloqueia seu progresso, domina seus impulsos e te leva repetidamente aos mesmos erros. É o gatilho emocional que você não identifica. É o hábito automático que você repete sem pensar. É a crença antiga que você nunca questionou. É o medo escondido que dirige sua vida, enquanto você acha que está no controle. Por isso, muitas vezes, você sente que está lutando contra algo invisível, porque está. E eu quero te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você tentou mudar um comportamento e voltou exatamente para o mesmo padrão sem entender por quê? Quantas vezes você se perguntou: por que eu faço isso comigo? Quantas vezes prometeu que seria diferente, mas não foi? Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque existe algo dentro de você operando de forma automática, silenciosa, repetitiva. É um piloto interno, e se você não o identifica, você jamais o controla. Agora vamos para a parte prática, e quero que você leve isso muito a sério. A partir de hoje, você precisa identificar onde você tropeça sem ver. E a forma mais poderosa de fazer isso é simples, porém transformadora. Primeiro, observe seus padrões repetidos. Aquilo que você sempre faz quando está estressado, cansado, ansioso, inseguro. Esses padrões mostram onde estão suas verdadeiras raízes de sabotagem. Segundo, identifique os gatilhos. Pergunte-se: o que sempre acontece antes de eu desviar? Existe algo que inicia o ciclo? Uma emoção, uma memória, uma situação, uma pessoa, um horário. Terceiro, questione suas crenças. Muitas das suas limitações vêm de frases internas que você nem sabe que repete. Coisas como: eu não consigo, não adianta, eu não sou assim, isso é difícil para mim. Essas crenças são códigos invisíveis moldando suas decisões sem que você perceba. E existe um passo ainda mais profundo. Aprenda a reconhecer o seu impulso emocional antes dele virar ação. Existe sempre um milésimo de segundo entre o gatilho e o comportamento. Esse é o momento de ouro. Esse instante, quando reconhecido, te dá poder, porque consciência é controle. Aquilo que você enxerga, você governa. Aquilo que você não enxerga, te governa.
Você precisa entender isso de uma vez por todas. Ninguém perde para o inimigo que vê. A derrota vem do inimigo invisível. O requisito fantasma é esse inimigo interno. Mas agora, você está começando a enxergá-lo. E quando você enxerga, você neutraliza. Quando neutraliza, você muda o padrão. E quando muda o padrão, você muda a sua vida. A partir desse ponto, você vai compreender o exercício que, na prática, mais transforma a mente humana. A capacidade de observar sem reagir. É isso que o mindfulness realmente é. Não é misticismo, não é espiritualidade vaga, não é filosofia abstrata. É neurociência aplicada. É você assumindo o trono da própria consciência. Hoje, sua mente dispara pensamentos como flechas, e você corre atrás de cada uma delas. Com mindfulness, você aprende a ver a flecha e permanecer parado. Você aprende a perceber o pensamento sem se tornar ele. Você aprende a sentir uma emoção sem ser arrastado por ela. Essa habilidade muda tudo. Agora observe sua própria experiência. Quantas vezes um pensamento negativo dominou seu dia inteiro? Quantas vezes uma preocupação tomou conta da sua energia? Quantas vezes sua mente reviveu dores antigas, mesmo sem você querer? Mindfulness é a prática que te devolve o controle perdido. Ele reorganiza seu cérebro, acalma seu sistema nervoso, diminui a tempestade mental, reduz a ansiedade e devolve clareza. E o mais importante, ele treina sua atenção, o recurso mais valioso e roubado da atualidade. Aqui vai a parte prática, simples e brutalmente eficaz. Primeiro, todos os dias, por apenas 2 minutos, feche os olhos e observe a sua respiração. Não tente mudar nada, apenas observe. O objetivo é treinar sua habilidade de notar sem reagir. Segundo, quando um pensamento surgir, não lute contra ele. Não tente expulsar, não tente controlar. Apenas diga mentalmente pensamento, só isso. E volte a observar a respiração. Esse ato de rotular o pensamento sem entrar nele é o equivalente mental de levantar peso. Terceiro, ao longo do dia, sempre que perceber que está perdido na própria cabeça, faça uma âncora sensorial. Sinta o chão com os pés. Sinta sua respiração no peito. Sinta a temperatura do ar na pele. Isso traz você de volta ao presente e quebra o ciclo automático. E para você entender a força desse treino, estudos mostram que apenas algumas semanas de prática começam a mudar fisicamente seu cérebro, fortalecendo regiões responsáveis por foco, tomada de decisão, estabilidade emocional e autocontrole. Mindfulness não é uma prática para deixar você zen, é uma prática para deixar você poderoso. É treino de combate, não meditação romântica. É você observando o caos interno sem se misturar com ele. É você cortando pensamentos negativos antes que eles te levem para o buraco. É você recuperando sua atenção, um momento de cada vez. Você não imagina a força que começa a surgir quando você percebe que não precisa obedecer cada pensamento. Quando você entende que pensamentos são só pensamentos e não comandos, você se liberta. E quando você se liberta, você começa finalmente a assumir o controle absoluto da mente que antes te dominava. Disciplina sozinha não basta. Atenção sozinha não basta. Mas quando você combina disciplina com atenção, nasce uma força que poucas pessoas neste mundo já experimentaram. A força de agir com intenção absoluta. A mente disciplinada não é aquela que apenas cumpre tarefas. É a mente que controla onde coloca sua atenção, honra o que promete, observa antes de reagir e se move com propósito. Essa mente não vive no impulso, não vive no automático, não vive no caos. Ela vive na intenção, no comando, na clareza. Comece a unir ação e presença. Toda vez que você iniciar uma tarefa, faça isso conscientemente. Faça um pequeno ritual mental. Respire, alinhe sua atenção e diga internamente, eu estou aqui. Isso ativa seu estado de intenção. Isso tira você do automático. Isso fortalece sua disciplina. Depois, durante a tarefa, mantenha sua mente observando. Sempre que perceber que está dispersando, traga sua atenção de volta. Sem raiva, sem frustração, só retorne. Esse retorno constante é o que cria a verdadeira disciplina mental. A ação deve seguir a atenção, não o contrário. A maioria das pessoas age primeiro e tenta focar depois. E isso nunca funciona. Pessoas disciplinadas focam primeiro, direcionam a atenção e só então começam a agir. Essa ordem é a diferença entre força e sofrimento. Por isso, treine este hábito. Antes de cada ação, ajuste sua atenção. Antes de começar algo importante, alinhe sua intenção. Antes de mover o corpo,
Mova a mente. Quando você combina disciplina com atenção, você ganha clareza, você ganha foco, você ganha força emocional. E principalmente, você ganha controle. O mundo pode estar caótico ao seu redor, mas dentro de você existe estrutura, ordem, firmeza. Essa união cria uma espécie de blindagem invisível. Você para de se perder nos próprios pensamentos, para de se sabotar, para de procrastinar, para de depender de motivação. Você age porque escolheu agir, e essa é a liberdade máxima. Pouco a pouco, você se transforma em alguém que não precisa mais lutar consigo mesmo para fazer o que precisa ser feito. Você se torna alguém que vive alinhado com suas metas, com seus valores, com seu propósito. E quando disciplina e atenção caminham juntas, você descobre algo gigantesco. Você não é mais refém da vida. Você é autor dela. Você cria, você constrói, você decide. Aqui chegamos ao ponto mais alto, o estágio que poucas pessoas alcançam porque exige coragem, consciência e consistência. O nível final do domínio da mente não é apenas controlar pensamentos, não é apenas ter disciplina, não é apenas ter foco. É compreender que tudo, absolutamente tudo, na sua vida nasce da mesma raiz, a sua identidade mental. Quem você acredita ser determina como você pensa. Como você pensa determina como você age. Como você age determina o que você constrói. E o que você constrói se torna o seu destino. Você não é refém do acaso, não é refém da sorte, não é refém da genética. Você é refém apenas da mente que você alimenta todos os dias. Quero que você pense nisso com profundidade. Onde sua atenção vai, sua energia segue. Onde sua energia segue, sua disciplina atua. Onde sua disciplina atua, seus hábitos nascem. Onde seus hábitos nascem, sua identidade se forma. E onde sua identidade se forma, sua vida muda para sempre. Essa é a linha invisível que governa o processo de transformação. Atenção, ação, repetição, identidade e destino. A maioria das pessoas tenta mudar o destino sem mudar a identidade. Tenta mudar a vida sem mudar a mente. Tenta mudar os resultados sem mudar os padrões. E por isso falha repetidamente. O poder está no início da cadeia, não no fim. Se você quer criar um destino completamente diferente, você precisa começar criando uma identidade mental completamente diferente. E essa identidade começa por microdecisões. Toda vez que você age como a versão que deseja ser, mesmo num detalhe mínimo, sua mente registra: isso sou eu. E quanto mais você repete, mais essa identidade se solidifica. Escolha quem você quer ser. Escolha a mente que quer cultivar. Escolha o padrão que quer instalar. E então haja como essa pessoa, mesmo que ainda não pareça natural. Natural é aquilo que foi repetido o suficiente para virar identidade. O resto é treino. Pare de alimentar a mente antiga. Pare de reforçar crenças que te enfraquecem. Pare de repetir histórias que te limitam. Pare de se ver como alguém fraco, distraído, indisciplinado, ansioso, perdido. Essa versão só existe porque você repetiu ela vezes demais. Agora você sabe que pode criar outra, e você cria essa nova versão exatamente como cria tudo o que importa, com atenção firme, disciplina honrada, repetição diária e intenção verdadeira. Quando você chega nesse nível, você percebe algo extraordinário. Você não está mais tentando controlar a mente, você é a mente controlada. Você não está mais lutando contra impulsos, eles já não têm mais força. Você não está mais tentando ser disciplinado, você é disciplina. Você não está mais tentando se construir, você percebe que se tornou alguém novo, alguém capaz de conquistar o que deseja, alguém que não se curva ao medo, alguém que não se perde no caos, alguém que não abandona o caminho, alguém que vive com propósito, com presença, com clareza e com direção. Este é o nível final, o nível onde a mente deixa de ser sua inimiga e se torna sua maior aliada. O nível onde você percebe que não apenas mudou a forma de pensar, mudou a forma de existir. E quando você alcança esse ponto, você entende com toda certeza algo que poucos descobrem. A mente disciplinada conquista qualquer coisa. É aqui que seu destino começa. Agora eu te pergunto, se você pudesse mudar apenas uma coisa na sua mente hoje, qual seria? Escreva aqui nos comentários. Responder essa pergunta já é o primeiro treinamento da sua nova versão. Se este vídeo te transformou de alguma forma, deixa o like agora. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas. E se você quer continuar aprendendo a dominar sua mente, sua disciplina e seu destino, se inscreva no canal.
Estamos construindo uma comunidade de mentes fortes. É aqui que a sua evolução começa.